caixa de pedidos para você colocar na sua web rádio onde seja. Tá? Você entra no site google.com e escreve Google Docs. Então, clica no primeiro que aparecer, entra com a sua conta no Google ou se inscreve, tá? Eu já tenho a minha. Esse moleque na rua jogando bola, gritando, enche o saco. Se clicar aqui do lado de CREAT, videoaula 2012, tá atualizado aí. Não, clica no CREAT e clica em Form. Tá, vai abrir uma outra página. E você coloca o título. Deixa eu dar um exemplo aqui de uma caixa de pedidos que eu já fiz. Aqui, ó. O título, a descrição do título. E aqui eu vou explicando, beleza? Então, você coloca o título. Eu vou colocar Pedidos Produtoria. Na descrição, faça seu pedido produtorial, beleza? E aqui, ó, título. Isso daqui, ó, a pergunta. Seu nome. Texto de ajuda, que é isso daqui, ó. Digite seu nome ou apelido. Vou colocar isso também. Seu nome ou apelido. E clica em faça isso na questão necessária. E clica em feito. Aqui você clica nessa editar aqui nesse lápis. E isso daqui, cidade. Eu coloco sempre cidade barra estado. No texto de ajuda, digite sua cidade. Beleza? Faça uma pergunta necessária, feito. Aqui você clica para duplicar, tá? Para duplicar, você apaga e se escreve pedido. Ou o que quer que seja aí para você melhor. Texto de ajuda, eu coloco um exemplo. Beleza? Exemplo. Buquê de flores. Não vou colocar a versão anônima aqui ou não, porque senão alguém pode falar que já estava gravado e isso, não sei como que passa na cabeça desses caras. Então eu coloquei outro exemplo. Aqui em texto você clica e escolhe texto do parágrafo, tá? Faça uma pergunta necessária, feito. A partir disso já tá pronto. Se você quiser colocar mais algumas coisas aí, beleza, você que sabe. Eu é só isso que eu costumo fazer, beleza? Aqui. Tema, você pode mudar o tema, né? O design para escolher esse digital. Tá? Olha como vai ficar. Beleza? Então, você clica em aplicar. Após salvo, já tá pronto. Aqui embaixo ó, você pode visualizar. Aqui você clica. É esse site aqui de pedidos. Deixa eu fazer um pedido, beleza? Só pra vocês verem. Ó, sua resposta foi registrada. Você vem aqui, né? Aqui. Ó, tá vendo? Meu nome, minha cidade, meu pedido, beleza? E como colocar? Já foi na aula passada do como criar player, a parte do Dreamweaver, beleza? Então, é só isso. E tem muita gente que fala que não dá pra fazer isso, só dá pra enviar pro seu e-mail os pedidos, não é nada a ver. Quando eu provei, dá sim, beleza? Então, até a próxima videoaula.